Então, tudo uma enganação. Sim. Que, veja, vamos falar em invasão, né? Essa semana aqui começou bem pro MST. Movimento dos trabalhadores, entre aspas, rurais sem terra. O movimento, ele voltou a invadir uma fazenda da Embrapa, em Petrolina, com cerca de 1.500 famílias invadindo e ocupando o local. Eles afirmam que a ideia é pressionar o governo e impedir um evento tradicionalmente realizado em agosto pela Embrapa, chamado de Seminário Show. São esperadas mais de 20 mil pessoas na feira, que apresenta novas tecnologias para os agricultores familiares da região Nordeste. De acordo com o próprio MST, a atitude foi uma reação à gestão do presidente Lula. O Ministério do Desenvolvimento Agrário não cumpriu o assentamento de 1.550 famílias que teria sido negociado em abril deste ano. Tá? Você está vendo que dá negociar com bandido? Negociar com o bandido, porque o bandido que estava cometendo... Porque cada invasão, no mínimo, tem 4 crimes. Uma invasão tem 4 crimes. Primeiro, que é fazer justiça com as próprias mãos. Né? 145. Exato. Depois tem a periclitação da vida. 132. Depois tem o esbulho possessório. 63. E tem a associação criminosa. 288. Então, no mínimo 4. No mínimo 4 crimes você tem. Então, ao invés de levar todo mundo para o flagrante, como fizeram no Rio de Janeiro, não, vamos negociar. E vamos negociar, ninguém viu também o que foi negociado, né? Porque o governo da transparência está longe. Aí agora eles dizem que não foi cumprido e voltam a invadir. Ou seja, voltam e falam assim, não, prometido. Eu estava cometendo um crime, você me fez acreditar que eu não precisava cometer esse crime, você não cumpre. Porque ninguém é obrigado a cumprir promessa feita para criminoso. Da mesma maneira que ninguém é obrigado a pagar a dívida de jogo. No Brasil, pelo menos, é assim. Então tá, governo, agora eu vou cometer crime de novo. Quero ver o que você vai fazer, Valentão. Vai dizer que eu estou cometendo um crime agora? Ou eu vou abrir a boca e dizer que nós somos amantes? E aí, Bissoli? E antes que aqueles que tentam a difícil tarefa de defender esse movimento, que de trabalhadores me parece que não tem nada, tem de impostores, ou de interesseiros, ou de manipuladores, não percebe que nós não estamos falando nem de terras privadas, aqui é da própria Embrapa. É uma empresa que tem uma função essencial para o agro no Brasil, que contribui com pesquisa, com modernização e que, aliás, a própria solução da reforma agrária no Brasil passa por questões da Embrapa. Porque não se trata apenas de pegar 1.500 famílias, 1.500 e poucas famílias que se fala aí, e fazer o assentamento. Ok, deu um pedaço de terra para essa família, o que ela vai fazer a partir de então? Se o solo precisa de correção, se hoje sem a devida mecanização você não consegue ter produtividade adequada, você não consegue no mercado poder competir nem fazer isso. Então, é falácia achar que colocar 1.500 famílias assentadas sem uma coisa mais estruturada vai dar condições dessas pessoas trabalharem e terem renda disso. É porque eles não querem que as famílias possam competir. Eles querem que as famílias possam competir. Possam competir. Ótimo trocadilho aqui. Então, nós temos um grande problema no Brasil que finge que aperta daqui, morde e assopra, olha, eu preciso deixar ceder, então tem que fazer um acordo e não cumprir, e isso vira um grande problema. Um grande problema porque quem paga por isso somos nós quando a Embrapa é invadida, quem paga por isso é o dono de propriedade privada quando tem sua terra invadida, e não se encaram essas pessoas como criminosos, que é o que deveria, porque se elas querem protestar pelo que lhe acham de direito e assim poderiam fazer, que possam acampar em frente ao Palácio do Planalto com suas barraquinhas e lá fazer o devido protesto na Praça dos Três Poderes. Olha, é um grupo criminoso invadindo uma empresa pública para chantagear um governo que é conivente com esse grupo criminoso. E aí a minha pergunta é, cadê o Ministério da Justiça? Bom, tanto cadê o Ministério da Justiça? Bom, agora a gente tem que apelar para a CPI do MST. É um grupo criminoso que invadiu uma empresa pública. Qual é a correlação disso? Agora, você veja, o Lula nomeou, né, para superintendente do INCRA. Você viu o fantasma lá? Tem um fantasma ali. Tá voando. Tá todo mundo Space Ghost. Ainda ali o MST tá entrando aqui. Falando do MST, vai manifestando isso. Não aparece, gente. Vocês são agora vocês deduraram tudo, porque nem tá aparecendo no retorno. Né? Vamos voltar aqui para eles, então. Você veja, no meu superintendente do INCRA,
Um cara que é ex-prefeito de Pontal, o nome dele é Nelson José Gracelli, tá? Ele foi prefeito de Pontal, no Rio Grande do Sul, e ele tem no currículo dele, gente, experiência profissional. Ter participado da invasão que deu origem ao MST. Olha! A invasão zero, né? Invasão zero. Tá no currículo dele, gente. E aí, ele foi escolhido para ser superintendente do INCRA, senhores. E vai lembrar que o INCRA não é só fazer reforma agrária, não. Toda empresa do agronegócio, toda grande empresa agropecuária tem que ter todo ano o seu georreferenciamento lá conferido e receber o ok do INCRA. Todo ano, gente. Olha, é o seguinte. Em primeiro lugar, antes de entrar no tema, o pessoal está me cobrando aqui, você chegou a falar pelos poderes de Grayskull, falou rapidamente. E o pessoal tá, muita gente aqui. Explicar que é um desenho do He-Man que gritava pelos poderes até parece de que você fala com criança, né, Capês? E foi inspirado no outro Você já era personagem. adulto quando passava a Xuxa. Sim, por isso que eu ia falar que o He-Man foi inspirado Não, ele é da época num da personagem TV chamado Globinho. Might Thor, que levantava a clava e transformava Não, você o seu... é da época do Daniel Azulay, isso não é nem da Não, Xuxa. então vamos lá, eu sou do tempo do Johnny Quest. Então, só para voltar aqui, então. Bom, em primeiro lugar, a invasão, como instrumento de pressão, em primeiro lugar, ela parte de uma premissa errada. Que você vai fazer uma pressão mediante a prática de um crime. Ou, como você muito bem colocou, de vários crimes. Até eu brincava aqui, falando nos artigos, vocês esqueceram, tem uma associação criminosa, que é o artigo 288. Então, você não pode, para fazer um protesto atingindo um fim legítimo, usar um fim ilegítimo, que é a prática de um crime, o desrespeito ao direito do outro, em primeiro lugar. Segundo, ao fazer essa pressão para que as famílias que invadiram sejam assentadas, você desrespeita o direito das famílias que estão cadastradas no INCRA, aguardando há muito tempo o direito de serem assentadas. Então é no grito, é na violência. Quem invade, quem pratica crime é assentado na frente de quem pacificamente fez o seu cadastro e aguarda ali o assentamento. Então, além da prática do crime, ou seja, de usar um expediente criminoso para fazer uma postulação de um direito, existe uma segunda violação ao direito alheio, porque todos são iguais perante a lei, então aqueles têm o mesmo direito de serem contemplados na reforma agrária. Agora, uma coisa que eu questiono nós estamos aí desde 2003, o mandato do presidente Lula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois vem Dilma 11, 12, 13, 14, depois Dilma de novo 15 e metade do ano de 16. E agora novamente... Até agora não foi feito um cadastro. Quais são as terras que representam latifúndios improdutivos para receber o decreto de expropriação por interesse social? Cadê a relação dessas terras? Quais são as terras que foram adquiridas pela União já se encontram no patrimônio da União, voltadas à reforma agrária? Primeira coisa que precisa ter, até eu polemizei com o Felipe Monteiro. Você sempre polemiza muito, Capês. O Felipe Monteiro estava dizendo, não, mas Capês, falei, primeiro lugar, você precisa ter a relação. É o primeiro passo. O segundo é baixar o decreto expropriatório. O terceiro, você paga com títulos da dívida agrária e tem emissão na posse. Aí você vai abrir crédito agrário, e aí você vai assentar as famílias dividindo os lotes. Mas você tem que ter um começo. Se você não tem nem a relação de terras, como é que você vai fazer reforma agrária? A verdade é que o MST não quer o assentamento individualizado. Ele não quer dar o título para as famílias. Óbvio. Ele quer ter o título coletivo para ele dominar. Aí ele divide aqueles pedacinhos de terra minúsculo e as famílias começam, então, a morar ali como profissão manifestante. Análogo à escravidão, exatamente, porque elas começam a ser exploradas. Análogo com o IFEM. Exatamente. Agora, o primeiro passo para você quebrar isso, tem que quebrar isso de uma maneira inteligente. E a CPI está aí para isso. O primeiro passo para quebrar é exigir uma relação. Quando você faz a reforma agrária regular, atende as famílias que estão se cadastrando, naturalmente, aqueles que estão querendo terras vão largar o movimento, se cadastrar pacificamente e aguardar um direito constitucional. Está no artigo 184 da Constituição. Elas já estão. Então, elas não precisam se servir de instrumento
de bucha de canhão para cometer crimes e invadir propriedades, se elas tiverem a certeza de que o seu direito vai ser contemplado. Direito esse que só vai ser contemplado... mas elas tinham a certeza de não ser bucha no governo anterior. Exatamente. Né? Agora, nessas, elas sabem que ou elas são bucha... Aí o que é mais interessante é olhar e falar assim, não, mas 6 meses de governo... As pessoas esquecem que já tiveram 2 mandatos do Lula, 2 da Dilma, 4 mandatos do PT, sim, ainda que um não concluído da Dilma pelo impeachment. E parece que esse assunto começou ontem. Então, se tem alguém no país que teve mais condição do que qualquer outro partido de fazer a reforma agrária da forma adequada, foi o PT. E não fez. E por opção. Porque tempo teve. Sequer instituiu uma proposta, uma política pública decente. Se alguém tem dúvida em relação da deliberada decisão de não fazer a reforma agrária ou da falta de tempo, não resta dúvida de que não foi falta de tempo, foi a deliberada opção de fazer dessa forma. Sim. E tem gente que ainda fica se perguntando, mas isso, mas... Não tem mais isso, mais aquilo. Sim. 4 mandatos. Quase 15 anos, contando o período que foi o impeachment da Dilma. Não ter criado uma solução adequada para isso significa que não quer criar. Você que é do movimento que está sendo usado por esses líderes, por esse governo, saiba que você é massa de manobra de quem quer te utilizar. E como a Elaine disse aqui, no final, se você for bom cumpridor de metas que te derem, vai ganhar um pedacinho assim para ser explorado. É pena que esse público não está nos assistindo. Não. É pena que ele não está nos assistindo. Agora, mas com a internet hoje em dia a coisa roda, viu, Pavinato? Fazer parte desses movimentos vale a pena. Tá vendo o currículo aí do ex-prefeito? Agora, se alguém põe no currículo, né? Participei do 8 de janeiro. Exato, financiei. O que ia acontecer com ele? Trabalhar de diretor financeiro. Eu ia rodar.